Fala galera, eu sou a Joyce Brandão, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso projeto Mão na Massa, onde eu e a Jenny Cleia, que inclusive já foi minha aluna, nós literalmente transformamos em dicas as estratégias do nosso dia a dia, para te ajudar a superar a insegurança, ter mais autonomia e ser reconhecido como dono do plantão, não é, Jenny Cleia? É isso aí. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Jenny Cleia. Como a Joyce já citou, já estudei com ela, hoje nós trabalhamos juntas e hoje nós estamos aqui para falarmos sobre o exame de joelho, seu planejamento e a parte mais importante, ganhar aquele tempinho extra quando a sua agenda está atrasada. Jenny, e assim, quando você veio pra cá pra trabalhar comigo, você já fazia alguns exames, né? Como que foi esse processo de aprender, né? Que o exame do joelho é um dos primeiros exames que a gente aprende, né, na ressonância, quando a gente tá começando ali o nosso treinamento. E eu queria saber, além disso, né, de qual foi a tua experiência no aprendizado do joelho, se você percebeu diferença no teu conhecimento, na tua segurança, de quando você operava o equipamento lá, onde você estava antes, e agora trabalhando aqui comigo. Então, sim, quando eu vim para cá eu já fazia, mas quando eu cheguei aqui eu notei uma diferença muito grande, porque quando eu trabalhava lá, eu era uma pessoa muito insegura. E Quando eu da onde cheguei que aqui, nascia essa insegurança? da falta de conhecimento. E o que que você achava que você não sabia que te deixava com Eu medo? não, apesar de eu assistir às aulas, eu não conseguia assimilar e eu não conseguia reproduzir isso lá na hora do vamos Do fazer, do planejamento? planejamento. Eu não sabia muito onde começar, onde terminar. Então, tudo Ah, aquilo deixava muito inseguro. Eu não sabia o que mostrar para o médico. E todas as vezes que eu fazia um exame, eu meio que ia na sorte, tomara que esse exame não volte. então fazia meio roleta russa, assim, né? Exatamente, Rezando, todo orando. exame. Tomara que não volte. Tomara que não volte. E hoje, assim, quando você olha pra trás, já que a gente vai falar de planejamento, eu acho que esse é um assunto muito importante. Quando você olha pra trás, baseado em tudo que eu já te mostrei aqui, inclusive da ideia dos 5 passos, o que que você acha que foi fundamental pra você sentir segurança na hora de planejar, de você saber onde começa e onde termina? Exatamente, a ideia de 5 passos foi fundamental, porque eu sei o que eu tenho que fazer quando eu vou posicionar o paciente. Eu sempre digo, hoje a gente está treinando uma pessoa e eu sempre falo para ela, quando você sai daqui da sua cadeira, você já tem que sair pensando o que você tem que fazer. E eu faço isso. Eu saio de lá para posicionar alguém, um paciente, eu já sei o que eu vou fazer. Você Já vai não botar na bobina e você fala, olha, começa aqui, eu não e posso cortar a patela. exatamente. Então a gente tem que dominar, no final das contas, ali, o segundo passo, que é Anatomia. anatomia. E é muito importante. Já começa no posicionamento. Às vezes tá dando errado lá no planejamento e você fica lá quebrando cabeça, tentando repetir sequência, e o problema tá lá no posicionamento. Exatamente. Hoje, quando eu estou posicionando, eu já sei que se eu colocar um dedo, se eu colocar isso aqui, eu não vou ter sinal aqui. Então, é muito olhômetro, você aprende. Eu costumo dizer que quanto mais você aprende, a insegurança vai desaparecendo. E foi o que realmente aconteceu. Quando nós estávamos gravando esse vídeo, esse exame, eu fiquei, porra, eu evoluí pra caramba, porque antes eu não sabia. E hoje eu aprendi da forma correta, eu aprendi como faz, eu aplico nos exames os seus 5 passos, então assim, me deu uma segurança muito grande. Hoje nós estamos ensinando uma pessoa e eu tenho segurança suficiente para falar, ó, você tem que pegar isso aqui, isso, aquilo, outro. Show. Então, eu evolui muito no quesito segurança e aprendizado. Show de bola. Essa questão dos 5 passos eu uso de receita para qualquer exame, né? Inclusive, a gente gravou da cardíaca semana passada e eu falei um pouco sobre isso. O que que acontece? Quando você tem um método para seguir, fica mais fácil você fazer o exame com mais segurança. Agora, quando você simplesmente aprendeu e te jogaram lá, você não sabe, você não tem um guia, você não tem uma rotina, você não tem um método, começa a nascer as inseguranças. Fala assim, será que eu tô fazendo certo? Aí a pessoa às vezes fez certo, mas como ela não sabe o que ela tem que ver, ou seja, não domina a anatomia, aí o que que ela vai fazer? Ela vai repetir de novo, às vezes aumentar um pouquinho o FOV, às vezes aumentar a quantidade de corte, fazer cortes desnecessários. Sim, e detalhe, aumenta o FOV e não mexe em matriz. Ou então quer ir lá diminuir o tempo e não sabe que se você for lá mexer na matriz para diminuir o tempo, você também tem que mexer no FOV. E aí a E nos outros pessoa, quando a parâmetros. pessoa faz isso, é porque ela não domina o primeiro passo. Ela não domina
A física da E eu, ressonância. eu te falo isso porque eu fazia isso. Eu fazia isso. Eu queria diminuir o tempo, eu ia lá mexer na matriz. Aí eu. Não, quando a pessoa mexe na matriz ainda tá bom. E como a galera, mas tem uma galera aí que tipo assim, atrasou. Tira anexo, bota anexo, não sabe fazer mais nada. Exatamente. E era exatamente isso a questão. E eu ficava olhando o exame de uma outra pessoa que fazia exame muito bem. Nossa, por que o exame dele fica bonito? Por que o exame dela fica bonito e o meu fica tão feio? Era um aspecto feio, o exame preto, ali sem definição, sem brilhos. Hoje, se eu for fazer um exame, Já eu consegue reconhecer, né? sim, eu consigo reconhecer. E eu saio de lá frustrada quando o meu exame sai feio. Até quando o paciente não é colaborativo e que não tem muito o que a gente fazer. Eu fico. É uma questão, assim, que eu gosto de falar pros meus alunos do curso de física, né? A galera chega assim e fala, Joyce, o que eu tenho que fazer? Eu falo, gente, não existe uma receita de bolo. Você tem que dominar a física da ressonância. Precisa ser físico pra isso? Não. Tanto que eu brinco e falo assim, o curso físico é pra não físico. Mas você não precisa ser um físico, você precisa dominar a base. Você precisa aprender a reconhecer na imagem o que ela tá precisando. Fala assim, não, tem muito ruído. Esse ruído aqui tá em excesso porque eu tô literalmente com falta de sinal ou eu tenho matriz demais, né? Tá sobrando. Eu tenho que aprender a definir o que é resolução e o que é falta de sinal, né? Exatamente. Falando nisso, há uns dias atrás, nós estávamos fazendo uma sacroiliaca, salvo não me engano. E aí a Mari pegou e falou assim, nossa, você sabe que a sacroiliaca a gente precisa de definição na articulação. É um Então, exame que, apesar de ser maior, né, a estrutura anatômica ser maior, é um exame que te exige resolução. Exatamente, você precisa saber. Aí a Mari já tá muito esperta, ela pegou e falou assim, mas você não acha que tá muito ruidoso? Eu disse assim, sim, só que tem alguns exames que você precisa sacrificar um pouco de sinal para você ter definição. E isso aqui é definição. E eu fui mostrando para ela, é verdade. Então, muita gente ainda confunde resolução espacial com falta de sinal. E o pior, ela até sacou que, opa, tá faltando um pouco de sinal, vamos mexer aqui. Mas e aí? Você sabe o que você pode fazer para mexer no sinal sem destruir a resolução? Exatamente. A gente vai falar disso hoje, né? Ó, galera, o negócio é o seguinte. Se você chegou até aqui, você tem que ficar até o final do vídeo pra ver a gente fazendo otimização do protocolo de joelho. Então, a gente vai falar agora sobre planejamento. E aí, a gente vai trazer algumas dicas de como reduzir o FOV, melhorar a resolução, melhorar o sinal. E, inclusive, do que fazer para ajustar teu tempo de aquisição. Inclusive, o protocolo todo já está dentro dessa esteira. Porque esse exame foi gravado dentro de um contexto que nós estávamos ali treinando. E eu estava falando com a Genicleia também. Sobre otimizar um exame quando a tua agenda está atrasada. E eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles da galera. Sim, e uma parte importante também, Joyce, que quando nós estávamos gravando esse exame, a nossa agenda estava muito tranquila. Então, é uma balança que você tem que medir. Às vezes, tua agenda tá atrasada e você não treina quando a tua agenda tá tranquila, então chega no momento que você não sabe fazer. Fica nervoso, porque tem o peso emocional. Eu não sei se você é assim, mas eu sob pressão, eu digo que eu fui lapidada. Porque antigamente eu ficava sob pressão e aí eu travava, não fazia mais nada. Então o que a gente precisa? A gente precisa fazer justamente o que você falou: lapidar as habilidades quando você tem tempo para pensar. Agora, você pega uma agenda que o colega deixou 2 horas atrasado para resolver. Igual certas pessoas fazem, vez ou outra. Então, e a gente usa esse tempo, que a gente tem tempo para fazer isso. Então, daqui uns dias eu vou assumir um serviço sozinha. Já sou dona do meu plantão, então agora eu realmente serei dona do meu plantão com a Joyce longe. Verdade. E aí vamos mostrar pra galera tudo que você botou em prática nesse exame do joelho, desde o planejamento até a otimização do protocolo? Vamos lá. Então vamos iniciar o planejamento e de praxe a gente começa com um axial localizador, né? Em cima desse axial a gente faz o planejamento dos 3 planos. E o que são os 3 planos? O axial, o sagital e o coronal. E a dica é, já planeja esse localizador pensando na sequência que você vai de fato planejar. Então os coronais aqui, por exemplo, tá passando paralelo ao cônjulo e o sagital perpendicular ao cônjulo. Tudo bem que esse localizador aqui da GE, pelo menos da nossa máquina, é um localizador que a gente só consegue mexer nos 3 planos juntinhos. Mas serve para quem não tem, para quem consegue descasar isso daqui. Por que você está colocando essa bandinha de saturação?
eu posicionei o paciente com a bobina flex, né? Então, devido ao alcance de sinal, pode haver dobra. E aí eu vou usar a banda para impedir. Show de bola. Às vezes a gente tem que trabalhar com um no phase wrap muito grande e às vezes a banda já resolve. Então, eu gostei da estratégia. Por que você vai repetir tudo do zero aí? Você vai fazer outro localizador axial, outro localizador 3 planos. Eu repeti porque eu tive que ir lá reposicionar a bobina, o sinal não estava bom. Aonde que não tá bom? Na parte inferior. Aqui já pegando tíbia, tô com um alcance de sinal muito baixo. Vai ficar muito ruído, Vai né? ficar muito ruidoso, certo? E eu tenho muito sinal na parte superior e pouco inferior. Então, quando eu for fazer as sequências, vou ter um prejuízo de sinal, principalmente na coronal, que eu preciso pegar o ligamento Os colaterais. colateral, e aí não vai ter sinal aí. Verdade, perfeito. Muita gente não presta atenção nessa estrutura e ela é relevante no estudo do joelho. Então, parabéns. Planeja então os 3 planos, né? A ideia é a mesma, coronais aí nesse caso paralelo ao cônjulo, sagital perpendicular. E quando você não tiver conseguido zerar muito bem, se não estiver vendo ali, por exemplo, os cônjulos direito, você pode optar por fazer o localizador com mais cortes, né? Isso já te ajuda no planejamento subsequente também. Vamos iniciar então o planejamento desse sagital? O que você vai levar em consideração aqui em relação ao planejamento? Bom, aqui no sagital eu tenho que levar em consideração o axial, que eu tenho que angular o axial pela margem interna do côndilo. Certo. E no coronal eu preciso pegar os ligamentos, né, colaterais. Qual ligamento? Ligamento colateral, digamos que de uma ponta a outra. E quando eu for finalizar, eu vou precisar fazer uma leve angulação aqui pelo LCA. Nem sempre a gente consegue ver o LCA, mas ele vai estar sempre numa inclinação contrária que você consegue enxergar ele no axial. Exatamente. Show. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Por que você aumentou ali a espessura de corte de 3.5 para 3.7? Bom, eu aumentei porque a quantidade de corte estava cortando um pouquinho. Então, quando a imagem fosse adquirida, eu ia ter uma perda. Então, para não aumentar corte e não aumentar meu tempo, eu só aumentei a espessura, que o aceitável para o joelho é até 4, então deixei com 3.7. Perfeito. E assim, gente, uma coisa que vale a pena lembrar essa era uma criança, ele tem 12 anos, mas ele estava sentindo muita dor, então não vale a pena aumentar corte, porque pode ser que nesse aumento vai aumentar o nosso tempo e as chances acabam sendo mais elevadas de o paciente mexer e você precisar repetir aquela sequência, então vai aumentar ainda mais o tempo de aquisição. É importante lembrar, gente, que toda vez que a gente vai fazer um exame, a gente precisa conferir a bobina, porque isso também gera repetição de exame. Se não tá na bobina certa e roda, vai ficar muito ruído, ou talvez sinal em cima e falta de sinal embaixo, depende da combinação, do tipo de exame, do tipo de bobina que você está utilizando. Então, para evitar esse tipo de situação, já vê a bobina e estabelece que essa é a bobina para todos os exames. Nesse caso, a gente faz aqui no Apply All, dizendo que, a partir de agora eu quero usar essa bobina em todas as próximas sequências. No planejamento do sagital T2 FET 7, o que a gente pode fazer? A gente pode só copiar o planejamento, porque vai ser idêntico ao planejamento do sagital T1. Nesse caso aqui, vale a pena lembrar que você pode ter um pouco mais de artefato de fluxo do que você vê no sagital T1. Por isso, nesse caso, a direção de frequência vai ser AP e a fase vai ser SI. Por quê? Quando a gente tem a fase na mesma direção do fluxo, você vai ter muito menos artefato. Às vezes você nem vê mais o artefato, porque o fluxo está na mesma direção da codificação de fase, tá? Então, você não tem aqueles fantasminhas sendo propagados, por exemplo, na direção da patela quando você utiliza a direção de fase antero-posterior. E assim, aqui a gente trabalha com médicos que prezam muito a questão da qualidade de imagem. E por isso, a gente já evita de mandar esses artefatos. Como é uma sequência com supressão de gordura, vamos colocar aqui também o shimmy. Eu sempre gosto de colocar o shimmy em todas as imagens, né, em todas as sequências, mas é mais para você evitar de esquecer uma sequência importante como essa que é FET 7. Vamos lá, planejamento do axial? Bom, nesse planejamento, eu vou ter como referência a inserção do meu ligamento patelar e a gordurinha acima da patela. Ótimo. Então, assim, toda vez que você for planejar esse exame, você tem que passar os cortes e ver se não tá cortando isso.
essa inserção ali, ó, isso, muito bem. Aí você desce os cortes, show. E aí já confere os cortes em cima. Se você tiver que sacrificar algum corte, prefira cortar a gordurinha em cima do que a inserção do tendão, tudo bem? E agora, o que você tá fazendo? Então, aqui no coronal eu alinhei pelo platô tibial, né? Aqui no axial eu só angulo o FOV direitinho de acordo com a anatomia. Pra imagem não sair uma imagem feia, desangulado, né? Exatamente. Então, se o joelho tá rodado, você alinha o teu FOV junto com a inclinação que o joelho está, que aí ele sai simétrico, retinho, como produto final de imagem ali. Aumentou um pouquinho, né, espessura de corte, passa os cortes, vê se não tá cortando nada, isso é importante em qualquer exame que a gente estiver executando, tá bom? E assim, também é uma aquisição com supressão esse daqui. Apesar de ser um T2, vocês vão ver que é um T2 com TE de 50, então ele tá mais para um DP de TE alto do que um T2 mesmo. Mas é uma imagem que a gente vai ter uma informação muito importante ali dos meniscos, das cartilagens, e também a gente vai ter informação patológica. Por quê? Com esse TE, a gente já tem água brilhando. E aí isso é bastante importante. Então, a gente já tem, sim, contribuição da ponderação T2 aqui dentro. Posicionado o shimmy, passa os cortes. É legal, gente, nesse axial, não cortar aquela articulação tibiofibular. Nesse caso aqui, tá vendo que a extensão tá muito grande? Beleza, aumentou um pouquinho a espessura. E assim, tem gente que tem medo de aumentar a espessura e tem médicos e médicos também, tá? Mas se você fazer um joelho com até 4.4, 4,5, você não vai perder muita informação importante ali não, dá pra fazer. É claro que quanto menor a espessura de corte, melhor, mais resolução você vai ter. Tá percebendo alguma coisa? Então, aqui na frente ele tava cortando, né? Aí eu vim e aumentei o FOV. Show de bola. E esse joelho é um joelho bem grande, né? Apesar de ser um jovenzinho. Criança. E assim, essa parte que você falou me trouxe um feeling interessante. Dentro daquela proposta dos 5 passos, a gente tem sempre que estar pensando, o que eu quero cortar? Eu quero fazer aqui um axial. O que eu não posso cortar? Não posso cortar a patela aqui na frente, faz parte dessa avaliação. Então, muito bem, tomada a decisão de aumentar o FOV. Coronal, como que você vai planejar esse exame? Bom, no coronal, o médico ele quer visualizar menisco e principalmente os ligamentos colaterais, tanto direito quanto esquerdo. Então eu diminuo um pouquinho o corte, estava com 24, deixei com 20. E aqui no axial eu angulo pelos côndilos e no sagital eu deixo angulado pelo fêmur. Certo. Aqui no coronal FOV, eu deixo o xizinho, o meio do FOV, bem no platô tibial, porque eu não vou ter risco de cortar o ligamento colateral, na parte inferior dele. Show de bola. Vamos fazer uma adenda em relação a essa imagem aqui. A gente foi lá, reposicionou e tal, mas tá vendo que tem um pouquinho mais de sinal ainda na parte superior? Sim. Então, assim, pra galera que tá assistindo o vídeo, é importante lembrar que quanto melhor distribuição do sinal, melhor. Então, dava pra posicionar esse joelho um pouco melhor, dava pra gente trazer a bobina um pouco pra baixo e distribuir esse sinal, metade pra cima, metade pra baixo, em relação ao FOV de interesse ali. Planejamento do LCA. A gente faz em sagital. A dica aqui é o seguinte, como você vai fazer um planejamento oblíquo e a imagem foi adquirida em sagital estrito, assim por assim dizer, pelo menos mais próximo disso, o que vai acontecer? Quando você for planejar fazer a inclinação dos costos pelo LCA, você vai perder a visualização desse FOV no coronal. Então, a dica é, deixa o corte reto, passa os costos no teu localizador coronal, centraliza o FOV primeiro, e aí depois você faz a inclinação, porque senão você vai perder a referência do FOV para centralizar a imagem, tá? Para garantir aquela coisa simétrica, aquela coisa estética da imagem. Caso contrário, teu LCA vai sair torto, assim. Já fez alguma vez o LCA saiu, assim, meio 45 graus? Sim, e na maioria das vezes é porque eu esqueci de vir aqui no FOV e deixar ele retinho. Exatamente. E aí, Geni, o que a gente pode estar fazendo aqui nesse axial para garantir que a gente não vai cortar as estruturas relevantes, que no caso é o próprio LCA? Eu geralmente venho aqui e deixo ele anguladinho pelos côndilos. Aí eu volto, vejo que tá ok. E venho aqui no sagital e deixo ele retinho, porque aí eu já vou... Retinho com quem? Com o LCA. Show. Centraliza ele de acordo com o LCA. E angulo, né? Exato. Então, eu acho que as considerações em relação ao LCA são essas, né? Presta atenção no FOV para centralizar antes.
faz a inclinação dos cortes de acordo com o côndilo, por quê? Porque de qualquer forma, é um coronal, entendeu? E aí depois você vai lá e deixa inclinado pelo próprio LCA. Você viu que saiu ali o axial? Olha só que bonito que fica uma imagem feita na Flex, gente. Ninguém me compra dizendo que a imagem da bobina... A gente tem a bobina de joelho, que também são 8 canais, mas eu particularmente acho que quando a gente faz na Flex aqui, que são 8 canais, fica muito melhor. E essa criança tava com o LCA danificado, né? Então parece só um risquinho. Aparentemente não tem. Mas Desgastadinho ali, tá né? desgastado, tem LCA aí, tá só um risquinho. Quase nada. Hashtag medo de andar de bicicleta. Vamos repetir esse Coronal T2 aqui. Não sei se vocês estão vendo ali a reconstrução. Tem uma mancha branca no texto distal ali. E essa mancha branca, na verdade, ela é uma dobra. E por que essa dobra aconteceu? E o que você vai fazer para resolver? Então, essa dobra aconteceu, como eu já havia falado, tem um excesso de sinal na parte superior do joelho. E tem anatomia extrafove. O meu fove é pequeno, entretanto, continua com anatomia extrafove. E isso faz com que a imagem seja dobrada para dentro do fove, né? Eu vou ligar o asset e diminuir a aceleração. Quando você liga, ele já vem 2, né? E Sim, você vai lá aí eu vou lá e desligo. Deixo com 1, porque ele, com 1, a aceleração com 1 serve como no phase. Me faz ganhar tempo, porque eu não preciso aumentar o no phase. Exatamente. Então, assim, qual é a grande vantagem de você usar o asset como se ele fosse um no phase nesse caso? Ele resolve pequenas dobras, tá? Não adianta tentar pegar uma dobra muito grande que talvez ele não vai resolver. Ele não aumenta o tempo, tanto que quando você liga ele, o no phase wrapper desaparece. Então, asset 1, só para quem nunca viu isso, tá? Asset 1, ele te ajuda como se ele fosse um no phase, e a vantagem é que ele não aumenta o tempo, porque se você for aqui aumentar o no phase, ele vai te aumentar tempo. Mas asset 1 não. E se eu colocasse barra de saturação aí para queimar o sinal, ia me aumentar tempo. Também. Então não adiantaria nada. Também. Então, beleza. Uma estratégia de tentar como é que fala? Repetir a aquisição com o mínimo de prejuízo de tempo possível. E isso pode acontecer, tá, gente? Em qualquer lugar. E isso aconteceu principalmente por conta que o nosso sinal não tá bem distribuído. Tá sobrando mais sinal em cima do que embaixo. Então, saiu ali a reconstrução do LCA. E agora a gente vai planejar a patela. E nessa patela aqui, a gente vai aproveitar para fazer o seguinte. Melhorar a aquisição, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, a patela padrão. Como é que você vai planejar? Qual a orientação dos cortes dessa patela? Então, os cortes da patela, a minha intenção na patela não é pegar a patela, é pegar essa cartilagenzinha que contorna a patela. Show. Então, o meu corte ele vai até a parte superior, que eu não posso cortar. Às vezes a gente não tá vendo, mas mesmo assim dá uma cortada. A gente olha, dá pra ir, não tá cortando. E quando você vai ver a imagem, saiu cortada. Ou então a primeira imagem já sai com cartilagem, que não é ideal, né? Então venho, aumento os cortes, deixo com 15 e aqui... E tem um patelão também, né? Ainda tá pouco. Aí o corte... Ó, a gente tá aqui com a espessura de corte de 2.2. Dentro de um cenário ideal, isso é suficiente. Até quanto que você acha que dá pra aumentar? Até onde a gente pode ir aumentando essa espessura de corte para melhorar a varredura da anatomia estudada, sem prejudicar a avaliação da patologia do paciente? Então, o aceitável em patela é até 3. Eu particularmente gosto de usar no máximo até 2.5, 2.6. Mas aqui não teve como não usar os 3, porque a patela é muito grande e eu ainda tive que aumentar os cortes para 18. É uma patela bem, bem grande, né? Show de bola. Então, assim, quanto menor, melhor. Você garante mais detalhe, mais resolução. E aí, à medida que você aumenta, realmente se aumenta o efeito do volume parcial. Mas, às vezes, o paciente tem uma patela muito grande, muito extensa, e não vai ter para onde correr. Lembrando que é uma aquisição com supressão de gordura, não posicionar o time pode trazer um prejuízo de saturação ali da região da patela, e aí fica parecendo que o paciente tem uma edema patelar que não tem.
Muito embora o foco seja o estudo da cartilagem, por isso que é importante a gente trabalhar com mais resolução, espessura de corte menor, a gente precisa prestar atenção nessa questão da saturação, principalmente se o paciente tem uma história, por exemplo, de que caiu e bateu região patelar, entendeu? Essa aqui que a gente acabou de rodar é uma aquisição padrão que já está no protocolo. O tempo até subiu um pouco, porque se subiu a quantidade de cortes, você vai precisar de mais TR, e aí, obviamente, vai precisar de mais tempo de aquisição. Mas vamos mexer nisso daqui, que eu quero ver até onde você está dominando a questão da física, que é o nosso primeiro passo. Eu quero que você melhore a resolução da patela. Que esse exame realmente é para ver cartilagem patelar. Até ficou bom, mas eu acho que você consegue entregar um resultado melhor. E nesse primeiro momento, eu nem quero que você pense muito no tempo de aquisição. Eu quero que você pense no resultado que você pode entregar, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá, duplicou, né? Primeira coisa que você vai fazer para melhorar a questão da resolução, do detalhe, é o quê? Então, quando eu quero detalhe, eu preciso de um FOV menor. Show de Porque eu bola. preciso ver todos os detalhes. Então, eu vim diminuir o FOV para 8. E aí, você já teve um prejuízo da razão sinal ruído, viu? Tive um prejuízo que tá com 65%. O meu pixel size tá com 0.4 por 0.4, então tá pequeno. Beleza. A gente baixou o FOV e você mencionou que caiu também o tamanho do pixel, né? Ele tá bem Sim. menor. E aí, justamente por isso, a gente tem um prejuízo da razão sinal ruído. Dá para mexer na matriz e melhorar isso. O que você vai fazer? Então, tá com 192, eu deixo com 180 e deixo com 160. Por A quê? direção de fase. Exatamente. Porque o meu pixel ele já aumentou, já deu uma aumentadinha e a minha relação sinal-ruído também aumentou. E aí, Geni, já dá para mandar a aquisição? Ou você tá vendo mais alguma coisa para ajustar? Então, devido às alterações que foram feitas, bagunçou o meu TE efetivo e para isso eu venho aqui no Ecotrem e diminuo para deixar ele o mais próximo possível do meu TE efetivo. Do TE solicitado, beleza. Do meu TE solicitado. Então é isso mesmo, né? É importante a gente lembrar que o TE efetivo, ele tem que corresponder ao TE presetado, o TE que você diz para a máquina, olha, eu quero um TE de 60, o teu TE efetivo tem que ser o mais próximo disso. Agora eu quero saber que alteração é essa que você está fazendo aí no CV? Que CV é esse que você está ligando? Então, eu tô ligando ele para poder evitar o artefato de fine line. Ótimo. E assim, tem esse CV, né, o CV21 que ajuda, mas tem algo lá no posicionamento que você consegue fazer que também pode ajudar. Que no caso é o seguinte, normalmente a gente está sempre habituado a fazer o quê? Posicionar o paciente sempre no isocentro. No joelho especificamente, tá lá no manual da GE pelo menos, que quando você deixa puxar ele um pouquinho para lateral. Então você deixa sempre um pouquinho para direita ou um pouquinho para esquerda, que aí você evita essas correntes que pode causar esse tipo de artefato. Geni, assim, vamos conferir agora o resultado. Olhando para a imagem original, que é a primeira, e a segunda que você mexeu para melhorar a questão de resolução, o que você consegue ver de cara, assim, que mudou? Bom, primeiro, na primeira eu tenho um FOV maior, logo eu tenho a impressão de que a imagem ela tá mais distante. A segunda, que foi a que foi mexido nos parâmetros, eu tenho uma visualização da imagem muito mais próxima, logo eu tenho mais detalhe, eu sei exatamente onde começou a cartilagem, onde está terminando. No geral, eu tenho muito mais detalhe. Perfeito. E assim, a gente vê que esse joelho é um joelho que tá cheio de líquido. Esse líquido, dependendo da situação, pode até atrapalhar a visualização. E agora não, a gente consegue ver exatamente, né? Onde começa, onde termina. Onde começa, onde termina, onde estão as fissurinhas, que o paciente tem algumas fissurinhas ali na cartilagem. Então é isso, gente. O projeto Mão na Massa é exatamente isso, mostrar para vocês que se eu sair do zero e conseguir, e daqui uns dias vou assumir um serviço sozinha, você também consegue. Mesmo saindo do zero, perder insegurança, dominar parâmetros, dominar o seu plantão, ser literalmente a dona ou o dono do seu plantão.
Show de bola, Geni. Eu amei nosso episódio de hoje. Espero que a galera também tenha gostado. E, gente, eu preciso saber se vocês estão gostando, porque é um projeto novo. Então, se você gostou, já curte, comenta aqui pra mim, me diz qual parte do vídeo você gostou mais, o que você aprendeu e compartilha com os amigos. Por quê? Se eu perceber que vocês estão gostando, a gente continua, né? Inclusive, vocês já podem colocar nos comentários sugestão do próximo Mão na Massa aqui. E se vocês não estiverem gostando, a gente infelizmente vai abortar o projeto. Então já curte, compartilha, comenta. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e clica no sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Beijo para vocês e até a nossa próxima semana.